Cheguei aqui. Primeiro eu vou começar cumprimentando todo mundo, né? Fala, nação santista, como é que vocês estão? Acabei de perguntar como é que vocês estão, mas não faz sentido eu perguntar pra vocês como é que vocês estão, porque eu sei como é que vocês estão. Eu sei, vocês estão, na verdade, vocês estão do mesmo jeito que eu tô. Eu tô decepcionado. Vocês também estão decepcionados. Tão decepcionados quanto eu, assim, por esse jogo, pelo resultado do jogo, mas não pelo resultado, mas pelo jeito que o Santos jogou. Ou melhor, não pelo jeito que o Santos jogou. Vamos falar o português claro aqui. Pelo jeito que o Santos deixou de jogar. Porque o Santos não jogou. O Santos literalmente deixou de jogar. O Santos não apresentou nada. O Santos deixou de apresentar muita coisa. Deixou de apresentar o quê? Deixou de apresentar vontade, deixou de apresentar ânimo, deixou de apresentar força, deixou de apresentar reação, deixou de apresentar isso. Faltou tudo isso e faltou várias outras coisas. Várias outras coisas que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando. Mas tudo o que faltou resultou no que foi esse jogo, no placar que teve esse jogo. E tudo o que faltou pro Santos se encontrou no Guarani. Tudo que o Santos deixou de apresentar, o Guarani apresentou, né? Foi um jogo muito abaixo do que eu esperava do Santos, mas muito abaixo mesmo, né? Na verdade, muito abaixo do que todo mundo estava esperando, né? Mas assim, né? Foi muito pior do que eu poderia imaginar que fosse de imaginar alguma coisa ruim. Se eu fosse imaginar alguma coisa ruim, eu não imaginaria nada como foi isso. Né? As minhas previsões mais pessimistas, se eu tivesse alguma previsão pessimista, eu não imaginaria isso. Nem nas piores delas, né? Mas assim, foi um jogo que o Santos não demonstrou nada durante o jogo inteiro. Não demonstrou vontade de jogar durante o jogo inteiro, não demonstrou poder de reação. Durante o jogo inteiro não criou chance, não criou nenhuma oportunidade de perigo para o Guarani. Na verdade, o Guarani criou muitas oportunidades de perigo para o Santos. E poderia ter sido muito mais do que 2-0. Né? Foi só 2-0, mas poderia ter sido até mais do que 2-0, se não fossem as defesas do João Paulo, né? Assim, o João Paulo, a gente pode falar que no primeiro gol do Guarani, que no caso foi um gol de pênalti, né? Ele cometeu o pênalti, então, né, a gente pode dizer assim que ele falhou, né? Ele pode ter falhado aí, né, para ter cometido esse pênalti, né? E daí, no caso, ele não consegue defender o pênalti. Eu acho, pelo menos na minha opinião, né, se você tiver uma opinião diferente da minha, se a sua opinião for contrária à minha, pode ser também, né? Cada um tem a sua opinião. Se você não concorda comigo, tudo bem, é um direito seu, né? Mas eu acho que pro goleiro conseguir defender um pênalti é uma questão de sorte. Eu acho que pro goleiro defender um pênalti é uma questão mais de sorte, né? E no caso, ele não teve sorte, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu não vou dizer que a culpa do gol do Guarani no primeiro gol foi dele. Não vou dizer porque, assim, no caso, no pênalti, ele falhou de ter cometido esse pênalti. Foi ele que cometeu esse pênalti, ele falhou para cometer esse pênalti, tudo bem, né? Foi um pênalti que foi desnecessário, realmente foi desnecessário cometer esse pênalti, né? Mas do jeito que ele cometeu, né, foi falta de atenção. Foi realmente falta de atenção. Né, mas na hora de dele defender o pênalti, faltou sorte pra ele, vamos dizer assim. Porque eu acho que pro goleiro conseguir defender um pênalti é uma questão de sorte. Se você não achar isso, se a sua opinião é diferente do que a minha, tudo bem, você tem o direito de discordar, né? Mas no segundo gol, né, 19 segundos de jogo, né, não foi culpa dele também, foi desatenção total, foi falta de atenção total completamente do time em si. O time não estava ligado com o que estava acontecendo em campo para deixar o Guarani fazer 2-0 com menos de 20 segundos no primeiro tempo. No segundo tempo, quer dizer. Com menos de 20 segundos, quando começa o segundo tempo, o Guarani vai e faz 2-0. Né? Foi falta de atenção do time inteiro isso. Né? Para vocês verem como que o time do Santos não estava ligado no jogo, não estava prestando atenção no jogo. Foi falta de atenção totalmente no jogo inteiro. Né? E foi por isso que o Santos não demonstrou vontade, foi por isso que o Santos não demonstrou ânimo, foi por isso que o Santos não demonstrou poder de reação para poder reagir, para poder criar pelo menos algum lance de perigo. Porque o Santos não levou absolutamente nenhum lance de perigo ao Guarani.
né? Mas em compensação, o Guarani para o Santos, o Guarani levou muito perigo ao Santos. Muito, muito, demais. Levou muito perigo ao Santos e assim, pressionou demais, demais, né? E poderia ter sido muito mais do que 2-0. Então, assim, resumidamente é isso. Resumidamente é isso. Eu não vou ficar falando de jogador aqui, porque se eu for falar de jogador, eu vou me estressar ainda mais do que eu já estou estressado. Mas, assim, né? Foi horrível, foi pífio, foi horroroso, foi completamente vergonhoso. Foi uma vergonha esse jogo de ontem. Realmente foi uma vergonha. E agora a gente fica falando na questão de pontuação. Como eu falei aqui antes desse jogo, quando eu ia fazer a análise pré-jogo, eu falei aqui, né? O Santos tem que fazer ponto. O Santos tem que pontuar para não vacilar. Porque a gente sabe que é no final de 12 rodadas, né? Agora a gente acabou, o Santos fez o seu segundo jogo, né? Mas são 12 jogos nessa fase inicial para depois os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarem para os mata-matas da competição, né? No caso, se o Santos não pontuar, o Santos não vai conseguir avançar, né? E assim, né? O Santos tem que marcar ponto porque, né, são 4 colocados em cada grupo, os 2 primeiros colocados avançam para a próxima fase, né? Todos os times, incluindo o Santos, já pontuaram. O Santos venceu na primeira rodada, venceu o Mirassol por 2-1, né? Então, 3 pontos, e continua com 3 pontos, né? Porque 2 jogos, uma vitória e uma derrota, 3 pontos. O Bragantino ontem empatou, e o Bragantino ganhou na feira também. O Bragantino ganhou do Corinthians de 1-0 e ontem empatou. Então, agora tem 4 pontos. O Botafogo hoje vai jogar com o Palmeiras, né? Mas o Botafogo ganhou na primeira rodada e hoje vai jogar contra o Palmeiras. E a Inter de Limeira. A Inter de Limeira começou perdendo na primeira rodada, mas nessa rodada agora, né, antes de ontem no caso, já ganhou, né? Então 3 pontos. 3 pontos fez a Inter de Limeira, o Santos também está com 3 pontos, o Santos fica na frente da Inter de Limeira pela questão do saldo de gols, né? Que o saldo de gols do Santos ainda é melhor do que o da Inter de Limeira. Daí o Bragantino fica como líder com 4 pontos, né? E ainda tem o Botafogo para jogar. O Botafogo hoje vai jogar contra o Palmeiras, né? No caso do Botafogo contra o Palmeiras, a gente pode dizer que o Palmeiras é muito favorito contra o Botafogo, né? Apesar do jogo ser lá em Ribeirão Preto, no estádio do Botafogo, claro, né? O Palmeiras é muito mais favorito do que o Botafogo. A gente especula uma vitória do Palmeiras, né? Se isso acontecer, ajuda o Santos também, porque daí o Botafogo não pontua, então o Santos fica numa situação um pouquinho mais confortável. Mas nada justifica, né? Nada justifica a falta de atuação que o Santos teve, né? O Santos não tem que ser ajudado, né? Não é só ser ajudado, é se ajudar também. No caso, o Santos não se ajudou. O Santos vacilou demais, né? Essa falta de vontade que o Santos teve de jogar resultou nesse resultado que o jogo teve, resultou no placar que teve esse jogo, e o Santos perde e fica com só 3 pontos, né? Mas assim, como eu falei, 2 primeiros colocados de cada grupo que avançam para as quartas para os mata-matas da competição, né? E assim, depois de 2 anos que o Santos não conseguiu isso, nos 2 últimos campeonatos paulistas, 2021 e 2022, o Santos não avançou para os mata-matas da competição. E além de não ter avançado, ele brigou para não cair. Ele brigou contra o rebaixamento. Isso aconteceu em 2021 e 2022. 2 anos seguidos que o Santos não se classifica para os mata-matas da competição e que o Santos briga para não cair. A gente não quer isso de novo pela 3ª vez seguida. A gente não quer. Então o Santos tem que fazer o que tem que fazer. O Santos tem que fazer a sua parte. O Santos tem que fazer pontos. O Santos tem que ter resultado, né? Então eu espero muito, né, que isso que aconteceu ontem possa servir como lição agora, né? Para corrigir tudo o que teve de errado nesse jogo de ontem e tudo o que tem de defeito nesse time ser corrigido. Precisa corrigir todos os defeitos, né? Para isso não voltar a acontecer. E a gente ter resultado. Porque o que aconteceu ontem foi uma vergonha.
E vai ser uma vergonha ainda maior se mais uma vez a gente não se classificar para os mata-matas e ainda brigar contra a questão do rebaixamento. A gente não quer isso. Ainda mais pela terceira vez seguida. Já deu, né? Chega! Então, tudo o que tem de errado precisa ser corrigido, porque senão vai ser muito complicado, né? É isso. Eu tô completamente decepcionado. Todos vocês estão, todos nós estamos, né? Falando português, sabe? Todo mundo tá. Né? Mas é isso. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar aqui. Não vou ficar repetindo, não vou ficar sendo repetitivo aqui, né? Mas é isso. É isso. Agora, próxima rodada, o Santos vai jogar com quem? O Santos vai jogar com São Bernardo? Acho que vai ser com o São Bernardo que o Santos vai jogar na próxima rodada. Na terceira rodada, o Santos vai jogar com o São Bernardo. Então, né, vai ser lá em São Bernardo, no estádio do São Bernardo. O Santos vai jogar fora de casa também, né? De novo fora de casa. Né, vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que seja, no mínimo, um jogo melhor do que esse. Com o Santos jogando com mais vontade. Pelo menos isso. Com muito mais vontade do que ontem, né? Porque ontem não teve vontade nenhuma. Que compensando o que foi ontem, o Santos tenha, no mínimo, vontade de jogar no próximo jogo. E pelo menos faça um bom jogo, né? O resultado que tiver, a gente fala disso depois. Enfim, então, é isso que eu tenho pra dizer aqui. Agora eu vou ficando por aqui, né? Mas, enfim. Não esquece de que, apesar de tudo, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o Santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai me ajudar muito na divulgação dos vídeos e do canal. É de graça, não custa, você não paga nada. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, eu deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.